A nova série do Resident Evil da Netflix é a única coisa que eu odeio mais do que minha própria vida. Os personagens são irritantes e estúpidos, o apocalipse zumbi gira em torno de um drama chato que ninguém se importa entre duas irmãs, e o roteiro é muito furado. Eu vou falar de tudo isso e obviamente esse vídeo tem spoilers de toda a série. Esse Resident Evil se passa em dois momentos diferentes, presente e futuro, e eu vou analisar os dois momentos separadamente, apesar de que na série esses momentos acontecem se intercalando entre si. Começando pelo presente. Em 2022, Jade Wesker se muda para Nova Raccoon City, na África do Sul, junto com o seu pai, Albert Wesker, e sua irmã que escuta Billie Eilish, se veste igual a Billie Eilish, tem cabelo de Billie Eilish, é vegana igual a Billie Eilish e se chama Billie! Mas ela não é a Billie Eilish. Na verdade, ela é uma Billie Eilish que foi mordida por uma Luísa Mel, e mais tarde vocês vão entender por quê. E pra quem é familiarizado com os jogos, esse Albert Wesker é bem diferente do que o que você conhece. Dos jogos tem um óculos muito mais maneiros, esse tem só um óculos normal, bobo, de pai. Mas é porque esse da série é um clone do Albert Wesker original. E eu sei lá por que o Albert Wesker fez um clone com problema de visão. Não, ele fez 3 clones e os 3 têm problema de visão. E eu tenho que falar que a protagonista dessa série, a Jade, é simplesmente insuportável. Ela sempre tá revoltada com absolutamente qualquer coisa, dando chilique toda hora. Ela é uma das protagonistas mais irritantes que eu já vi, não faz nem 20 minutos que começou a série. The house is nice though. Yeah. If I burn it down, can we go home? Can you just not? No. No. What was I supposed to do? Yell and scream and break a plate? I mean, it worked for me. I was on a call. Acho que o problema é que a gente não conhece a Jade o suficiente pra querer aturar esses chiliques dela a cada 30 segundos. Depois ela até ganha mais motivos pra ser revoltada, mas nesse começo ela só parece muito chata e mimada. Isso tira toda a sua vontade de querer assistir essa série. Na escola tem uma menina excluída chamada Temi que chega fazendo bullying com a Billie, só porque a Billie tá usando uma camiseta com estampa vegan. You know when the end of the world comes? We eat the vegans first. Primeiramente, que merda de fala é essa? A gente, como espectador, sabe que realmente o mundo vai acabar, mas os personagens não sabem ainda, e ela fala como se ela tivesse certeza que isso vai acontecer. Segundamente, se você fosse grande coisa, você não precisaria esperar o mundo acabar pra começar a comer os vegans, você já estaria comendo eles agora. Terceiramente, com isso você não acabou de assumir que os vegans são mais nutritivos? Isso não é o exato oposto do ponto que você estava tentando provar? Daí as duas se moem na porrada e uma pessoa filma a briga pelo iPad. Essa sim devia estar sofrendo bullying. They're laughing at you, and you need to shut them the fuck up. Isso é o que a Jade fala pra irmã dela, que já teve que fazer terapia por conta de comportamento violento. Daí a Jade se veste com a roupa do mascote da escola e ataca a menina que fez bullying com a Billie. E a diretora, achando que foi a Billie, manda a Billie abrir o armário dela e lá dentro eles encontram a roupa do mascote. Mas por que a menina Jade simplesmente incriminou a própria irmã dela? Por que ela simplesmente não sumiu com a evidência? Eu sinto que bater na Temi já transmitiu a mensagem de não mexa com a Billie Eilish, nós temos 14 anos, mas muito ódio. Não precisava botar a culpa na própria irmã dela. A Temi já não ia mais mexer com ela depois de levar um soco na cara. Depois do Albert conseguir livrar a Billie de uma possível expulsão na escola, ele leva a filha até a Umbrella, o lugar onde ele trabalha. E ela fica muito puta que eles estão fazendo testes em animais. Então a Billie pede ajuda da Jade para elas invadirem o laboratório da Umbrella durante a noite, para elas tirarem fotos dos animais sendo testados e exporem isso na internet, tal qual uma Luísa Mel e Grow faria. Daí elas pesquisam na internet como burlar câmeras de segurança e aparentemente invadir um prédio com uma das tecnologias mais avançadas do mundo é mais fácil do que bater em trader. Daí elas levam um áudio do pai delas dizendo: "Oi, eu sou o Albert Wesker, versão brasileira Adams." Para burlar o sistema de reconhecimento de voz, e ela usa umas lanternas para burlar o sistema de reconhecimento facial. Aparentemente o sistema de segurança desse prédio acha que o Albert Wesker é um peixe lanterna. Lembrando que a Umbrella, além de ter uma das tecnologias mais avançadas do mundo, fazem coisas extremamente ilegais que ferem as leis de ética até da Alemanha em 1933. E por algum motivo não tem segurança nenhuma durante a noite nesse prédio, porque a segurança é automatizada pela inteligência artificial. Realmente ela é muito artificial. Dentro da Umbrella, as garotas acessam um dos computadores digitando o usuário e a senha do pai delas. E esse computador, ele não censura a senha, então é bom que não tenha ninguém atrás de você quando você digitar a sua.
sua. No computador do Albert, a Jade encontra um arquivo de vídeo chamado Incidente de Tijuana, que é um vídeo da Umbrella mostrando uma galera morrendo por conta de um ataque de um infectado pelo T-Vírus, que é um vírus desenvolvido pela própria Umbrella que transforma as pessoas em zumbis. Enquanto isso, a Billy abre um cofre de onde sai um cachorro leproso e raivoso que sai atacando as garotas, e logo assim que ela abre esse cofre, já começa a disparar todos os alarmes do laboratório, como se esse cofre não pudesse ser aberto em hipótese alguma. Mas, se ele é tão proibido assim de ser aberto, por que é tão fácil de abrir ele? Tipo, foi só colocar a credencial do Wesker que ele já abriu, não precisou de uma senha nem nada. Por que elas estão chamando o pai delas? Ele tá dormindo em casa. Daí elas fogem do cachorro com leptospirose, se escondendo debaixo de uma mesa. Até porque cachorros são animais com péssimo olfato, né? E realmente o cachorro ele demora pra farejar elas debaixo da mesa. Eu não sei se esse cachorro tá com T-Vírus ou Covid. Até porque a própria série diz que o T-Vírus melhora o olfato. Tanto que os seres humanos infectados encontram os outros seres humanos através do cheiro. Enfim, elas tentam fugir do prédio, mas a Billy acaba sendo atacada pelo cachorro. A Jade consegue matar ele, mas ele acaba deixando uma mordida na Billy. E foi assim que a Louisa Mel e Girl deu início ao apocalipse zumbi. O Albert Wesker consegue chegar no laboratório antes da polícia, sei lá como. Se ele chegou tão rápido é porque ele foi atrás delas antes de soarem os alarmes. E se ele realmente fez isso, eu não sei como ele simplesmente adivinhou que as filhas dele estavam na Umbrella. Daí ele manda as duas garotas voltarem direto pra casa e ele apaga todos os HDs e todos os arquivos de câmeras de segurança do lugar, usando um pendrive com vírus que ele simplesmente carrega no bolso dele. Nunca se sabe como você vai precisar fazer isso. Um tempo depois, a Evelyn, a diretora da Umbrella, chega no lugar e o Albert mente pra ela dizendo que eles foram vítimas de um ataque hacker que apagou todos os arquivos do HD e libertou o cachorro, mas ele fala que o cachorro não mordeu ninguém. E não faz o menor sentido alguém acreditar nessa história que o Albert inventou. É uma história cheia de furo. Primeiro, as irmãs Wesker já tinham entrado no prédio usando a credencial do pai delas. E o pai delas entrou na Umbrella logo em seguida usando a credencial dele de novo? Como que o sistema deixou a mesma pessoa entrar no prédio 2 vezes sem ter saído dele? Segundo, tem um monte de câmera de segurança na rua que com certeza captaram as irmãs Wesker indo e voltando da Umbrella, e uma delas toda arregaçada. O Wesker apagou os arquivos das câmeras de segurança antes delas voltarem pra casa, então essas imagens ainda existem. Terceiro, se eles fizessem uma autópsia no cachorro louco que morreu, eles veriam que ele tinha mordido alguém. E provavelmente iam encontrar o sangue da Billy lá. No outro dia, a Jade pede ajuda pro Simon para ela conseguir ultrapassar um firewall da Umbrella para ela conseguir acessar um site falando sobre um incidente de Tijuana. Daí ela recebe um e-mail do autor desse site perguntando se eles não podem fazer uma videochamada. Então eles ligam através do melhor aplicativo para videochamadas, o Microsoft Paint! Eles ligam pelo Paint. E não só isso, eles ligam enquanto ela tá sem internet. Isso era pra ser em 2022, mas o Windows deles já tá em 2079. Daí o jornalista explica que o que aconteceu em Tijuana foi que um dos funcionários da Umbrella foi infectado por um animal, e aí ele ficou maluco depois de 72 horas e começou a atacar todo mundo. E o mais engraçado é que a Jade se recusa a pedir ajuda do pai dela por pura birra. Mesmo ele sendo um cientista, um virologista, um dos maiores gênios contemporâneos que parece ser uma das poucas pessoas que pode ajudar a Billy. A Evelyn marca uma reunião com os acionistas da empresa para apresentar o novo produto deles, o Joy, que é um remédio extremamente revolucionário usado para tratar de toque, ansiedade, depressão. É literalmente um antidepressivo, não é nada revolucionário. Mas que tem um efeito colateral de transformar as pessoas em zumbis, porque ele foi criado a partir do T-Vírus. Até porque você não vai ter depressão se você for um cadáver ambulante. Mas a Evelyn fala que o Joy também pode ser muito útil porque ele deixa as pessoas muito mais manipuláveis. E ela dá um exemplo de um cachorro que tomou muito Joy e aí tem um gato na frente dele. Só que quando começa a piscar um símbolo vermelho numa tela, o cachorro passa a ignorar o gato e ele só fica focado no símbolo piscando. So imagine that same pattern on a website or an app. Tá, mas já existe um aplicativo que faz exatamente a mesma coisa que você tá falando, é o TikTok. Pessoas ficam horas olhando TikTok sem fazer ideia do que tá acontecendo ao redor delas. O Albert tenta contra-argumentar, dizendo que ainda existe o risco das pessoas virarem zumbis, e a Evelyn pergunta pra ele quantas doses são necessárias pra isso acontecer. 20,000.
20 mil doses! Por que qualquer pessoa tomaria 20 mil doses disso? Eu tenho certeza que tomar 20 mil doses de qualquer coisa não é uma boa ideia. Tem gente que com 3 doses da Coronavac já tá delirando, achando que é imune a DST, beijando um monte de boca na escada da liberdade. Até 20 mil doses de Tilenol transformaria uma pessoa num zumbi. Se alguém conseguir tomar 20 mil doses disso sem morrer de overdose antes, essa pessoa mais do que merece desbloquear o modo zumbi mesmo. Fica como um prêmio pra ela. Daí o Albert pede mais tempo pra Evelyn pra ele tentar estabilizar o Joy. Imagine how much money Umbrella makes if you own the cure. Tá, mas vai estar todo mundo morto, quem que vai te pagar, cara? A Jade explica pra Billy que ela foi infectada por um vírus muito perigoso e ela mostra que ela tá marcando no seu relógio as 72 horas que ela tem até ela virar um bicho e sair atacando todo mundo. E faltando apenas 3 horas pra essa transformação acontecer, a Billy simplesmente decide que ela quer ir numa festa. Porque se ela for virar um zumbi, por que não fazer isso na maior aglomeração que ela encontrar, né? A gente mal superou uma pandemia, ela já tá querendo começar outra, essa menina. E sim, nesse universo eles também tiveram um Covid. Ela sabe que não é uma boa ideia fazer isso. A Billy é literalmente genocida. Isso não é muito vegan da parte dela. Mas a Jade ainda vai lá e concorda em levar ela pra uma festa. Por que essa série é assim? Na festa, a Billy dropa de uma rampa e a Jade, além de permitir que a irmã doente dela faça isso, também nem presta atenção nela. Ela fica paquerando o Simon. Daí o jornalista, dono do blog sobre Tijuana, chega na nova Raccoon City pra tentar falar com a Jade. E assim que ele chega, o rosto dele já é reconhecido por uma das câmeras de segurança da rua e já é emitido um alerta na sede da Umbrella. E é disso que eu tô falando quando eu digo que as câmeras teriam pego as irmãs Wesker saindo da Umbrella no dia do incidente com o cachorro. O cara mal botou o pé pra dentro da cidade e ele já foi reconhecido pela câmera e já foi emitido um alerta pra Umbrella. Netflix, sua série não tem sentido. O jornalista vai até a festa procurar pela Jade porque ele viu pelo Instagram que elas estavam lá. Enquanto que o próprio pai delas, um cientista genial que também tá procurando por elas, simplesmente não pensou nesse método pra encontrar as filhas dele. Ele só fica vagando de carro sem rumo tentando achar elas. Mas por algum motivo, no dia que elas invadiram a Umbrella, ele sabia exatamente onde elas estavam. Essa série tá diminuindo todo o meu QI. Daí o jornalista, pela 1000ª vez nessa série, explica o que o vírus faz, como se a gente não soubesse o que é um zumbi, como se a própria série já não tivesse mostrado o que é um zumbi. Cara, é bem cansativo que essa série fica toda hora explicando o que a porra de um vírus faz. Como se a gente não tivesse vivendo na merda de uma pandemia. O jornalista explica o T-vírus, a Jade explica o T-vírus, uma professora na aula explica sobre vírus, uma mulher de Tijuana explica sobre o T-vírus, o Albert Wesker explica umas 3 vezes sobre o T-vírus. E a gente tá literalmente vendo o que o T-vírus faz. Acho que dispensa explicação, série. Então as irmãs decidem simplesmente fugir do jornalista, que aliás também parece ser uma das poucas pessoas que poderia ajudar elas. E logo em seguida o jornalista é capturado pela Umbrella e ele fala pra eles que ele sabe de algo que eles não sabem ainda, que é sobre a Billy ter sido mordida, mas ele não conta pra eles, ele só faz mistériozinho e ele é torturado por causa disso. Esse cara não foi muito inteligente. Como que o cara simplesmente conta que ele sabe de algo que eles adorariam saber, mas ele não conta? É óbvio que ele vai ser torturado. Numa série cheia de gente estúpida, esse cara consegue ser um dos mais burros. O jornalismo realmente tá numa decadência enorme. Daí, pra piorar, o jornalista ainda conta pro Albert que ele conhece as filhas dele. E o Albert fica puto, foi outra péssima escolha de palavras. Ele é torturado mais ainda por causa disso. Esse cara só pode ser masoquista, porque toda vez que ele abre a boca, mais ele apanha. Daí, mesmo após as 72 horas desde a mordida da Billy, ela continua bem, continua tranquila. Daí, as irmãs Wesker começam a procurar por suas certidões de nascimento, porque o jornalista diz que não existe registro oficial nenhum delas. A Jade encontra o notebook do pai dela super escondido debaixo da cama e ela pede ajuda do Simon pra hackear. E sei lá como, o Simon simplesmente consegue hackear o notebook do pai dela estando na casa dele apertando alguns botões. Ele não sabe nem a senha
do Wi-Fi da casa dela. Como que ele conseguiu invadir o notebook do pai dela? Acho que pro cara conseguir hackear, eles deviam estar no mínimo no mesmo servidor de Minecraft pirata. O Windows deles realmente tá muito atualizado pra conseguir fazer tudo isso. Aí o Simon encontra o e-mail do pai delas programado pra ser enviado automaticamente pra Billy caso ele morra. E o e-mail diz pra Billy pegar uma bolsa escondida na casa e fugir com a Jade porque a Umbrella vai vir atrás dela. Elas decidem procurar a tal da bolsa seguindo as pistas que o pai deixou no e-mail e o Simon avisa que existem câmeras de segurança instaladas em todos os aparelhos eletrônicos da casa, tipo no termostato delas. Keep learning. Elas claramente estão na linha de visão do termostato. Se realmente tem uma câmera ali, ela captou toda essa tentativa patética de se passar despercebido. Enfim, o pai escondeu várias pistas pela casa que só as filhas conseguiriam descobrir. Tudo para elas encontrarem uma bolsa escondida debaixo de um piso falso debaixo do piano. Só que assim, uma pessoa que invadisse a casa, ela também conseguiria descobrir um piso falso, sem sequer saber da existência de um monte de pista escondida pela casa. Não tá tão escondido assim essa bolsa. Na bolsa elas encontram um passaporte falso, um monte de grana e um revólver. Eu não sei por que elas não pegam esse revólver. Seria muito útil em diversas situações que vão haver daqui pra frente. Daí o Simon fala pra elas que toda casa dessa cidade tem um porão e elas decidem procurar por ele porque elas querem descobrir mais segredos do pai delas. Elas vão até a porta onde deveria estar a entrada desse porão e lá elas encontram uma fechadura eletrônica cuja chave tá com o cachorro dela. Só que assim, essa fechadura, ela às vezes aparece aberta, às vezes ela aparece fechada. Quando ela tá azul, ela tá aberta, quando ela tá vermelha, ela tá fechada. E ela fica intercalando, mesmo antes delas destrancarem a fechadura. É um dos erros de continuidades mais grotescos que eu já vi. Não é um detalhe pequeno que passa desapercebido fácil. É literalmente a coisa que a gente mais tá prestando atenção naquele momento. Acho que o continuista dessa série é daltônico. Not a sex dungeon. Diz ela momentos antes de encontrar uma cadeira com algema. No porão, o pai delas tem um laboratório secreto onde elas encontram muitos arquivos sobre o incidente em Raccoon City em 1998. Que pra quem jogou os jogos sabe que foi uma cidade infestada por zumbis e que acabou sendo bombardeada pra encobrir o caso. E a Jade tenta levar o computador do pai dela, só que assim que ela desconecta o cabo da internet, começa a soar um alarme e começa a pegar fogo em tudo. O cara tem um sistema de incineração só porque a net caiu. O Albert chega, ele começa a ficar agressivo com as garotas e a Billy acerta um golpe na cabeça dele. Elas prendem ele na cadeira e pela 40ª vez nessa série ele explica como o T-Vírus funciona. E ele também fala que ele simplesmente editou o DNA delas, o cara simplesmente cheatou. E é por isso que a Billy tá conseguindo resistir o vírus por tanto tempo. Elas contam pra ele que o jornalista sabe que a Billy foi mordida e agora o Albert tem que voltar pra Umbrella pra matar ele antes que ele conte isso pra Umbrella. Daí o Albert pergunta pro jornalista se mais alguém sabe que a Billy foi mordida por um cachorro e ele diz que não. Aí o Albert vai lá e mata ele. Ele já é o pior prisioneiro do mundo. Tudo que ele fala só faz ele se fuder mais. E com isso a Evelyn finalmente começa a suspeitar do Albert e prende ele. Momento flashback. Em 2005, num laboratório secreto da Umbrella, 3 clones do Albert Wesker, incluindo o pai delas, trabalham pro verdadeiro Albert Wesker, que é o cara descolado com óculos maneiro. Mas a Umbrella invade o prédio e o Albert Wesker original acaba matando um de seus clones. Não! Que bosta de não foi esse? Não! Droga! Isso tem a mesma energia do João Amorim obrigado a matar. Santana! Acabe com ela. Ai! Fim do flashback. Daí na prisão da Umbrella, o Albert Wesker encontra o seu irmão clone, o Bert. Albert e Bert, eles são literalmente os irmãos Bert do apocalipse zumbi. Daí o Bert simplesmente sai da cela dele, até porque a segurança da Umbrella é uma piada. E não faz muito sentido, porque o Bert, ele tá preso na Umbrella desde 2005, ele não sabe nada sobre o mundo lá fora, não faz ideia de como funciona a Umbrella. E o Albert, que trabalhou na Umbrella esse tempo todo, não sabe como sair da cela. E o Bert sabe, então tá bom.
bom. Enfim, o Bert sai e ele vai até a escola buscar as irmãs Wesker. Ele conta que é um clone, assim como o pai delas, e elas ficam muito assustadas com isso e fogem deles. Só que a Umbrella pega elas e levam elas até o laboratório. Lá, a Evelyn conta pras meninas que o pai delas criou elas para que o sangue delas fosse tipo um remédio para ele, já que os clones têm uma saúde muito debilitada. E elas ficam revoltadas com isso, só que eu ficaria muito feliz de saber que eu sou o remédio para os irmãos Bert. Os irmãos Bert que são um remédio pra mim. Eles curam toda a minha tristeza. Aí eles levam as irmãs de volta pra casa delas pra que elas arrumem as coisas delas e voltem pra Umbrella. Sei lá por quê. Nesse ponto eu já nem tô mais questionando o que tá acontecendo nessa história. As garotas tentam fugir, mas a Billy começa a ter um acesso de raiva e é capturada. Enquanto a Jade foge e vai procurar ajuda. A Jade vai até a casa do Simon, que aliás também é a casa da Evelyn, que é a mãe dele. A mulher que sequestrou a família dela inteira pra pedir ajuda dele. E na Umbrella eles dão uma injeção de adrenalina pra Billy, que já tava instável, tendo um monte de surto de raiva. Isso é tipo dar Lil Peep pra uma pessoa depressiva. E obviamente que isso faz com que a Billy tenha uma força incontrolável e saia atropelando todo mundo. O Simon e a Jade simplesmente invadem a Umbrella. Eu já desisti dessa merda. Acho que nesse ponto um apartamento em Guarulhos é mais difícil de entrar do que na Umbrella. Eles encontram a Billy e o pai delas e juntos eles tentam escapar do prédio. Mas a Billy começa a ter alucinações e morde o Simon. Isso não é nem um pouco vegano da parte dela. E quando a Evelyn encontra o Simon, ela atira nele e mata o próprio filho dela. Encurralados, os irmãos Bert fazem uma bomba no laboratório da Umbrella e o papai Bert fala pro irmão Bert fugir com as filhas dele, enquanto ele ficaria pra trás pra acionar a bomba. O que é muito imbecil, porque é uma bomba inflamável e eles deixaram um rastro de álcool pra acionar essa bomba. Não era só fazer um rastro de álcool maior? Ou ele tacar o isqueiro de longe? Sei lá, foi um sacrifício muito imbecil e desnecessário. Eu nem consegui ficar triste com isso. Só achei muito engraçado. Enfim, o laboratório explode e um infectado especial que estava lá dentro acaba escapando. E provavelmente é assim que começa o apocalipse zumbi. E agora vamos para o futuro. Em 2036, após ser atacada por uma lagarta gigante, a Jade acorda na base de uns sucateiros que a vendem pra Umbrella. Mas a Umbrella chega simplesmente atirando em todo mundo antes mesmo de pegar a Jade. E obviamente que ela consegue escapar no meio dessa confusão que eles mesmos criaram. Lembrando também que eles querem capturá-la viva. E todo esse tiroteio não tá ajudando nem um pouco com esse objetivo. A Jade vai até uma cidadezinha na Inglaterra, onde ela usa o iPad dela para fazer uma videochamada. Que graças a Deus agora já não é mais feito no Paint, agora é feito no bloco de notas! O Paint pelo menos tem imagem, o bloco de notas é só texto. O mundo parou em 2022, mas o Windows não para de avançar. Já deve dar para jogar CS no Excel. Ela tenta fugir da Inglaterra de barco, mas a Umbrella encontra ela de novo e começa a atirar em todo mundo de novo. Lembrando que novamente o objetivo deles é capturar ela viva. E os drones da Umbrella são muito cegos, eles erram uns tiros tipo a queima-roupa. Acho que os engenheiros que sobreviveram estão todos trabalhando na Microsoft. Não tem um engenheiro de drone, só o Windows que avançou. Daí a Jade salva uma criança do tiroteio e os pais da criança dizem que tem uma outra saída da cidade, um túnel usado por traficantes. Que eu sei lá, por que não foi a primeira alternativa deles? Parece muito mais seguro que de barco. Enquanto eles estão passando pelo túnel, eles chegam no trecho lotado de Lickers, que são essas mutações que não enxergam, mas se guiam pelo som para atacar as pessoas. A Umbrella chega no lugar fazendo maior barulho e os Lickers começam a atacar geral. E para eles escaparem, era só eles saírem dali sem fazer barulho nenhum que ia ficar tudo bem. Mas eles decidem ficar lutando contra os Lickers. Esse povo tá dentro do próprio Resident Evil e eles nunca jogaram nenhum jogo da franquia. Eles são atacados por uma aranha gigante no túnel. A criança que ela protegeu estava infectada esse tempo todo. O pai da criança morre e a mãe da criança decide ficar com a criança infectada para morrer junto com ele. Daí no final do túnel, a Jade e o Jack Black da Umbrella são capturados pela Irmandade. Eles são levados para o território da Irmandade, que fica numa prisão onde os zumbis são usados para gerar energia. Uma energia bem sustentável, diga-se de passagem. E o líder deles é basicamente uma cópia muito descarada e muito preguiçosa do vilão do Far Cry 5. O cara é um líder fanático religioso de óculos, coque samurai, barba e que criou um culto em cima do apocalipse. Os caras não só contente em simplesmente dar Ctrl-C, Ctrl-V na Billie Eilish, copiaram o vilão do outro jogo.
A Jade descobre que nessa prisão tem uma zumbi muito especial que consegue controlar os outros zumbis através de uma pereba que ela tem no pescoço. Ela fica muito intrigada para descobrir como que ela faz isso. Ela escapa da cela junto com o Jack Black da Umbrella, que curiosamente é altamente treinado. Antes de sair da prisão, ela decide pegar a cabeça daquela zumbi especial que controla os outros com a pereba, mas isso faz com que ela fique encurralada. Por sorte, ela encontra umas granadas e explode tudo, inclusive era para ela ter morrido nessa explosão também, né? E depois de fugir da prisão, deixando o Jack Black pra trás, ela é capturada pela Umbrella e ela revê sua irmã Billy, que agora trabalha pra Umbrella. Mas a Billy liberta Jade e fala que eles interceptaram um sinal da universidade a 2 km a oeste e fala pra Jade ir procurar eles. A universidade é basicamente um navio cheio de professores e acadêmicos com uma biblioteca bem grande de conhecimento do mundo pré-apocalipse. E é lá que tá o marido e a filha da Jade. Daí a amiga da Jade, a Amrita, uma cientista grávida, ajuda ela a estudar a pereba da zumbi esquisita. That's disgusting. Diz a mulher que tá sentada na frente de uma cabeça decepada com uma pereba nojenta. Daí no meio do experimento, a Amrita fala pra Jade ir assistir a apresentação de piano da filhinha dela, a Bee, porque a Bee sente muita saudade da mãe dela que ficou 6 meses longe. Só que no meio da apresentação, a Amrita liga pra Jade e fala: não veja mais sua filha tocando piano, foda essa criança desgraçada, vem aqui e volta pro laboratório. Porque aparentemente ela descobriu algo tão importante que não pode esperar uma criança prodígio tocando piano. Elas descobrem 2 enzimas que podem repelir ou atrair os zumbis se dispersos no ar. E a Amrita fala que elas podem começar a testar isso assim que o navio atracar, mas a Jade não tá com essa paciência toda. Ela sai escondida de noite, pega um zumbi do mar e traz ele de volta pro navio por algum motivo. Eu não sei porque que ela simplesmente não testou a enzima lá fora. E sim, a Jade é pra ser inteligente, é pra ela ser uma cientista. Ela traz o zumbi pro laboratório, deixa ele amarrado e ainda deixa a filha dela assistindo isso tudo de camarote. Ela espirra a enzima nela mesma e realmente funciona. O zumbi não tem interesse nenhum em atacar ela, mas o zumbi ainda tem interesse em atacar a filha dela, e ele faz isso, ele se desamarra e sai correndo atrás da criança. E nisso a Amrita morre, lembrando que ela estava grávida. E logo em seguida os helicópteros da Umbrella encontram o navio, e assim a Umbrella encontrou eles porque tinha um rastreador na cabeça do zumbi pereba. Mas assim, eu não sei como que a Umbrella não encontrou a universidade até agora, até porque eles interceptaram o sinal do navio deles quando a Jade estava capturada. E a porra de um navio gigante! Como que eles não viram isso ainda? A Evelyn marca uma reunião com o Sakin, sem piadinha com o nome dele, que é o líder da universidade. E ela fala que ela quer a Jade Wesker, mas o Sakin retruca. Sakin diz que ele tem um HD lotado de imagens, cheio de coisas feias que a Umbrella fez. Mas pera aí, o cara tá ameaçando a expor a Umbrella em pleno apocalipse zumbi? Você sabe que o mundo acabou, né? Não tem mais governo, não tem mais Twitter pra cancelar eles. Você vai expor pra quem exatamente? Daí a Jade manda sua filha Bee pegar uma bolsa debaixo da cama e fugir desse navio, porque provavelmente a Umbrella vai entrar matando todo mundo. A Jade é levada até o acampamento da Umbrella, onde ela descobre que a Evelyn tá sendo controlada pela sua irmã Billy através de um iPad. É a cena mais lamentável de toda a série, porque a Evelyn é uma vilã que é construída durante toda a série, e você fica muito curioso, porque se ela já era Hitler em 2022, imagina em 2036 que não tem mais governo pra parar ela. Ela é a mulher que matou o próprio filho sem nem pensar 2 vezes, você quer ver como que essa vilã foi desenvolvida. Mas ela tá dançando Dua Lipa e fazendo dancinha do Fortnite. Isso é tipo o Thanos aparecer dançando Macarena porque o Homem-Formiga entrou dentro do ânus dele e tá controlando ele pelas pregas. E se a Billy consegue controlar a Evelyn por um iPad, por que ela não consegue controlar os zumbis também, que tem uma atividade cerebral muito menos complexa que um ser humano funcional? Daí a Jade quebra o frasco contendo a enzima que atrai os zumbis e os zumbis começam a atacar o acampamento da Umbrella. Eles colocaram o cara com a pior mira pra vigiar o perímetro do acampamento, o cara não acerta um tiro. E sei lá porque que tem tanto zumbi nesse lugar também, ele não parece que era um lugar muito povoado antes do apocalipse. Da onde que surgiu toda essa galera? E por que a Umbrella montou um acampamento aí? A Jade consegue voltar pro navio no meio dessa confusão dos zumbis, e lá ela fala pra eles acordarem e soltarem o jacaré gigante zumbi que eles têm amarrado no barco deles. Daí, cara, a Jade finalmente se lembra que ela mandou a filha dela fugir do navio. É a mãe do ano. Só agora que ela se tocou que a filha dela tá no meio de um monte de zumbi que ela mesma atraiu e que agora estão envolvidos num tiroteio com um monte de drone. E um jacaré que ela acabou de soltar.
Essa série não dá, cara. Como que leva a sério uma coisa dessa? Aí tem fudendo, cara. Não, isso tudo é retratado como algo super sério, uma ação super emocionante, mas é só muito engraçado. Como que alguém consegue ser tão burro assim? Não é possível que a Jade tenha conseguido sobreviver até hoje com esse cérebro de ameba dela. A Jade volta pra terra firme procurando pela filha dela. O marido dela se machuca graças ao ataque do jacaré. E a Bia, filha dela, ao ser perseguida pelo jacaré gigante, consegue de alguma forma acalmar ele. Aparentemente ela também consegue repelir os zumbis. Mas por que então um zumbi do navio tentou atacar ela, eu não sei. A Jade encontra a filha dela, só que a Evelyn aparece logo em seguida, dá um tiro na Jade e rouba a filha dela. E assim... é um final bom, porque essa criança tá muito mais segura com a Evelyn do que com a Jade, com certeza. Então você pode criticar Resident Evil à vontade, mas o final é muito feliz. Eu adorei esse final. Me dá muitas esperanças pra uma segunda temporada. Enfim, é assim que termina Resident Evil a série. Vocês gostaram? Eu amei. Não só é ruim, mas também é ruim num nível que chega a ser engraçado. Então assim, essa já é minha série favorita do ano. Tô esperando a segunda temporada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe um gostei se você gostou desse vídeo. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Deixe nos comentários mais sugestões de vídeos e até a próxima com mais vídeos. Tchau, tchau.